Sétimo, as ausências ao trabalho dos representantes dos trabalhadores no Conselho Curador, decorrentes das atividades desse órgão, serão abonadas, computando-se como jornada efetivamente trabalhada para todos os fins e efeitos legais. Oitavo, o Poder Executivo designará, entre os órgãos governamentais com representação no Conselho Curador do FGTS, aquele que lhe proporcionará estrutura administrativa de suporte para o exercício de sua competência e que atuará na função de secretaria executiva do colegiado, não permitido ao presidente do Conselho Curador acumular a titularidade dessa secretaria executiva. Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Nono, aos membros do Conselho Curador, enquanto representantes dos trabalhadores, efetivos e suplentes, é assegurada a estabilidade no emprego, da nomeação até um ano após o término do mandato de representação, somente podendo ser demitidos por motivo de falta grave, regularmente comprovada através de processo sindical. 10. Os membros do Conselho Curador do FGTS serão escolhidos dentre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, e deverão ser atendidos os seguintes requisitos, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. E ter formação acadêmica superior, e, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segunda, não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas A e do inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 4º. O gestor da aplicação dos recursos do FGTS será o órgão do Poder Executivo responsável pela política de habitação, e caberá à Caixa Econômica Federal, CEF, o papel de agente operador. Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 5º. Ao Conselho Curador do FGTS compete, vide Lei Complementar nº 150, de 2015. E estabelecer as diretrizes e os programas de alocação de todos os recursos do FGTS, de acordo com os critérios definidos nesta lei, em consonância com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e as políticas setoriais de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana estabelecidas pelo Governo Federal. Segunda, acompanhar e avaliar a gestão econômica e financeira dos recursos, bem como os ganhos sociais e o desempenho dos programas aprovados. Terceira, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais do FGTS. Quarta, aprovar as demonstrações financeiras do FGTS, com base em parecer de auditoria externa independente, antes de sua publicação e encaminhamento aos órgãos de controle, bem como da distribuição de resultados, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. V. Adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos do gestor da aplicação e da CEF que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades no que concerne aos recursos do FGTS, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Sexta, dirimir dúvidas quanto à aplicação das normas regulamentares, relativas ao FGTS, nas matérias de sua competência. Sétima, aprovar seu regimento interno. Oitava, fixar as normas e valores de remuneração do agente operador e dos agentes financeiros. Nona, fixar critérios para parcelamento de recolhimentos em atraso. X.
fixar critério e valor de remuneração para o exercício da fiscalização. 11. Divulgar, no Diário Oficial da União, todas as decisões proferidas pelo Conselho, bem como as contas do FGTS e os respectivos pareceres emitidos. 12. Fixar critérios e condições para compensação entre créditos do empregador, decorrentes de depósitos relativos a trabalhadores não optantes, com contratos extintos, e débitos resultantes de competências em atraso, inclusive aqueles que forem objeto de composição de dívida com o FGTS. Incluído pela Lei nº 9.711, de 1998. 13. Em relação ao Fundo de Investimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FIFGTS, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. A. Aprovar a política de investimento do FIFGTS por proposta do Comitê de Investimento, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. B. Decidir sobre o reinvestimento ou distribuição dos resultados positivos aos cotistas do FIFGTS, em cada exercício, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. C. Definir a forma de deliberação, de funcionamento e a composição do Comitê de Investimento, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. D. Estabelecer o valor da remuneração da Caixa Econômica Federal pela administração e gestão do FIFGTS, inclusive a taxa de risco, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. E. Definir a exposição máxima de risco dos investimentos do FIFGTS, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. F. Estabelecer o limite máximo de participação dos recursos do FIFGTS por setor, por empreendimento e por classe de ativo, observados os requisitos técnicos aplicáveis, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. G. Estabelecer o prazo mínimo de resgate das cotas e de retorno dos recursos à conta vinculada, observado o disposto no 19 do art. 20 desta lei, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. H. Aprovar o regulamento do FIFGTS, elaborado pela Caixa Econômica Federal, e, incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. E. Autorizar a integralização de cotas do FIFGTS pelos trabalhadores, estabelecendo previamente os limites globais e individuais, parâmetros e condições de aplicação e resgate. Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. 14. Revogado, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. 15. Autorizar a aplicação de recursos do FGTS em outros fundos de investimento, no mercado de capitais e em títulos públicos e privados, com base em proposta elaborada pelo agente operador, devendo o Conselho Curador regulamentar as formas e condições do investimento, vedado o aporte em fundos nos quais o FGTS seja o único cotista, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. 16. Estipular limites às tarifas cobradas pelo agente operador ou pelos agentes financeiros na intermediação da movimentação dos recursos da conta vinculada do FGTS,
inclusive nas hipóteses de que tratam os incisos V, sexta e sétima do caput do art. 20 desta lei. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Primeiro, o Conselho Curador será assistido por um Comitê de Auditoria e Riscos, constituído na forma do regimento interno, cujas atribuições e condições abrangerão, no mínimo, aquelas estipuladas nos arts. 24 e 25, primeiro a terceiro, da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, ao Comitê de Auditoria Estatutário das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que forem aplicáveis, ainda que por similaridade, ao FGTS, e cujas despesas serão custeadas pelo Fundo, por meio de sua Secretaria Executiva, observado o disposto no terceiro deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segundo, o Conselho Curador poderá ser assistido regularmente por pessoas naturais ou jurídicas especializadas em planejamento, em gestão de investimentos, em avaliação de programas e políticas, em tecnologia da informação ou em qualquer outra especialização julgada necessária para subsidiá-lo no exercício de suas atribuições, e as despesas decorrentes ficarão a cargo do FGTS, observado o disposto no terceiro deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Terceiro, os custos e despesas incorridos pelo FGTS não poderão superar limite a ser estabelecido pelo Conselho Curador, o qual observará, no mínimo, os custos por atividades, os ganhos de escala e produtividade, os avanços tecnológicos e a remuneração praticada por outros fundos no mercado de capitais, excluídos da base de cálculo aqueles cuja administradora receba remuneração específica, e incluirão. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. E, os serviços de fiscalização, as atividades de arrecadação, de cobrança administrativa e de emissão de certidões, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Segunda, os serviços de cobrança judicial dos créditos inscritos em dívida ativa, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Terceira, os serviços contratados pela Secretaria Executiva para suporte às ações e decisões do Conselho Curador e do Comitê de Auditoria e Riscos, bem como os valores dispendidos com terceiros, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Quarta, a capacitação dos gestores. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Quarto, o Conselho Curador especificará os serviços de suporte à gestão e à operação que poderão ser contratados pela Secretaria Executiva com recursos do FGTS, cabendo-lhe aprovar o montante destinado a tal finalidade no orçamento anual. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Quinto, as auditorias externas contratadas pelo comitê a que se refere o primeiro deste artigo não poderão prestar serviços ao agente operador durante a execução dos contratos de auditoria com o FGTS. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Sexto, o limite de custos e despesas a que se refere o terceiro deste artigo não inclui taxas de risco de crédito e demais custos e despesas devidos ao agente operador e aos agentes financeiros.
incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Sétimo, o limite de que trata o terceiro deste artigo será, em cada exercício, de até 0,04%, 0,04%, do valor dos ativos do FGTS ao final do exercício anterior, e, até a publicação das respectivas demonstrações financeiras. Esse limite será calculado a partir de estimativas divulgadas pelo Conselho Curador para o valor dos ativos do FGTS ao final daquele exercício. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Oitavo, a taxa de administração do FGTS devida ao agente operador não será superior a 0,5%, 0,5%, ao ano do valor total dos ativos do fundo. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019, vigência. Nono, a taxa de administração de que trata a linha D do inciso 13 do caput deste artigo não será superior a 0,5%, 0,5%, ao ano do valor total dos ativos do FGTS. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019, vigência. Art. 6º, ao gestor da aplicação compete, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. E, praticar todos os atos necessários à gestão da aplicação do fundo, de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho Curador. Segunda, expedir atos normativos relativos à alocação dos recursos para a implementação dos programas aprovados pelo Conselho Curador. Terceira, elaborar orçamentos anuais e planos plurianuais de aplicação dos recursos, discriminando-os por unidade da Federação, submetendo-os até 31 de julho ao Conselho Curador do Fundo. Quarta, acompanhar a execução dos programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana previstos no orçamento do FGTS e implementados pela SEF, no papel de agente operador, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. V. Submeter à apreciação do Conselho Curador as contas do FGTS. Sexta, subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos necessários ao aprimoramento operacional dos programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana. Sétima, definir as metas a serem alcançadas nos programas de habitação popular, saneamento básico e infraestrutura urbana. Art. 6 graus A. Caberá ao Ministério da Saúde regulamentar, acompanhar a execução, subsidiar o Conselho Curador com estudos técnicos necessários ao seu aprimoramento operacional e definir as metas a serem alcançadas nas operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuem no campo para pessoas com deficiência, sem fins lucrativos, que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde, SUS. Incluído pela Lei nº 13.832, de 2019. Art. 7º, a Caixa Econômica Federal, na qualidade de agente operador, cabe, vide Lei Complementar nº 150, de 2015. E centralizar os recursos do FGTS, manter e controlar as contas vinculadas, e emitir regularmente os extratos individuais correspondentes às contas vinculadas e participar da rede arrecadadora dos recursos do FGTS. Segunda,
expedir atos normativos referentes aos procedimentos administrativo-operacionais dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhadores, integrantes do sistema do FGTS. Terceira, definir procedimentos operacionais necessários à execução dos programas estabelecidos pelo Conselho Curador, com base nas normas e diretrizes de aplicação elaboradas pelo gestor da aplicação, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Quarta, elaborar as análises jurídica e econômico-financeira dos projetos de habitação popular, infraestrutura urbana e saneamento básico a serem financiados com recursos do FGTS. V. Emitir certificado de regularidade do FGTS. Sexta, elaborar as demonstrações financeiras do FGTS, incluídos o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração de fluxo de caixa, em conformidade com as normas contábeis brasileiras, e encaminhá-las, até 30 de abril do exercício subsequente, ao gestor de aplicação, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Sétima, implementar atos emanados do gestor da aplicação relativos à alocação e à aplicação dos recursos do FGTS, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Curador, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Oitava, vetado, incluído pela Lei nº 9.491, de 1997. Nona, garantir aos recursos alocados ao FGTS, em cotas de titularidade do FGTS, a remuneração aplicável às contas vinculadas, na forma do caput do art. 13 desta lei. Incluído pela Lei nº 11.491, de 2007. X. Realizar todas as aplicações com recursos do FGTS por meio de sistemas informatizados e auditáveis, incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. 11. Colocar à disposição do Conselho Curador, em formato digital, as informações gerenciais que estejam sob gestão do agente operador e que sejam necessárias ao desempenho das atribuições daquele colegiado. Incluído pela Lei nº 13.932, de 2019. Parágrafo único. O gestor da aplicação e o agente operador deverão dar pleno cumprimento aos programas anuais em andamento, aprovados pelo Conselho Curador, e eventuais alterações somente poderão ser processadas mediante prévia anuência daquele colegiado. Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 8º. O gestor da aplicação, o agente operador e o Conselho Curador do FGTS serão responsáveis pelo fiel cumprimento e observância dos critérios estabelecidos nesta lei. Redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. Art. 9. As aplicações com recursos do FGTS serão realizadas exclusivamente segundo critérios fixados pelo Conselho Curador do FGTS e em operações que preencham os seguintes requisitos, redação dada pela Lei nº 13.932, de 2019. E, garantias, redação dada pela Lei nº 9.467, de 1997. A hipotecária, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. B.
caução de créditos hipotecários próprios, relativos a financiamentos concedidos com recursos do agente financeiro, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. C. Caução dos créditos hipotecários vinculados aos imóveis objeto de financiamento, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. D. Hipoteca sobre outros imóveis de propriedade do agente financeiro, desde que livres e desembaraçados de quaisquer ônus, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. E. Cessão de créditos do agente financeiro, derivados de financiamentos concedidos com recursos próprios, garantidos por penhor ou hipoteca, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. F. Hipoteca sobre imóvel de propriedade de terceiros, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. G. Seguro de crédito, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. H. Garantia real ou vinculação de receitas, inclusive tarifárias, nas aplicações contratadas com pessoa jurídica de direito público ou de direito privado a ela vinculada, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. E. Aval em nota promissória, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. J. Fiança pessoal, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. L. Alienação fiduciária de bens móveis em garantia, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. M. Fiança bancária, incluída pela Lei nº 9.467, de 1997. N. Consignação de recebíveis, exclusivamente para operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas, bem como a instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência, e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde, SUS, em percentual máximo a ser definido pelo Ministério da Saúde, e redação dada pela Lei nº 13.778, de 2018. Outras, a critério do Conselho Curador do FGTS, incluído pela Lei nº 13.778, de 2018. Segunda, correção monetária igual à das contas vinculadas. Terceira,